compartilhar uma palavra no seu coração nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse conosco o Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, a partir do versículo 1. João 14, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz nessa manhã, olha o que a palavra de Deus nos diz nesse texto. João 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A palavra de Deus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu quero pensar com você, meditar com você acerca desse texto nessa hora. Não se turbe o vosso coração. Mas é interessante, você e eu já, pela nossa própria vivência, sabemos que o mundo é um lugar de turbulência, não é verdade? Volta e meia surge algo contra as nossas vidas, seja em casa, seja no trabalho, seja na cidade, seja na igreja, turbulências. Essa palavra turbar é a mesma palavra de turba. Sabe quando você levanta uma porção de pessoas e faz um monte de coisa errada, como tantas manifestações que a gente tem visto que acabam em quebradeira, mesmo você não sendo dono de um banco, você fica assim agitado porque estão quebrando a agência bancária, derrubando o carro da polícia. A turba desenfreada faz isso. E muitas vezes esse tipo de turbulência se abate sobre o nosso coração. Talvez uma situação em relação ao filho, ou no casamento, ou talvez nas finanças, tantas áreas. E agora Jesus, ele senta com os seus discípulos, ele olha para eles e ele diz o seguinte: não se turbe o seu coração. Nós olhamos lá de cá e pensamos: Senhor, mas como é possível, Senhor? Como que meu coração vai ficar agitado? Eu tinha um colega de trabalho em 1991. Eu não tinha nem nascido ainda, morava lá em São Paulo. E tinha um colega de trabalho assim, na outra sala. E ele era maçom. E ele vivia me convidando para a maçonaria. Eu dizia: não vou nesse troço de jeito nenhum. Vocês ficam ficando moda lá, fazendo coisa esquisita. Não vou nesse troço. E não tinha jeito. Eu pensei, tentava me convencer. Maçonaria, tempo perdido. E ele era muito estressado. Ele fumava assim, naquele tempo fumava assim dentro do escritório, uma coisa horrorosa, lembra? Tinha tempo que fumava dentro do avião, lembra disso não? Coisa horrível, né? Ele fumava, mas fumava muito aquele sujeito. E eu falava para ele: fulano, Edson, não dele, Edson, você precisa parar de se preocupar tanto. Rapaz, desse jeito você vai morrer cedo. Você precisa parar de se preocupar. Sabe a frase que ele disse? Não. Se eu não me preocupar comigo, quem vai se preocupar? Eu pensei: mas que filosofia de vida miserável, não é verdade? Se eu não ficar agitado, quem vai ficar agitado por mim? Eu disse: eu que não vou, né? E fumando, mas um estresse, ele tinha um carro todo enrolado, já financiado, foi lá e financiou outro, uma confusão. E Jesus disse: não se turbe o seu coração. Mestre, como é possível? Jesus, quando disse isso, ele não sabia aquilo que eu iria passar. Jesus não conhecia minha esposa, Jesus não conhecia o meu marido, Jesus não conhecia meus filhos. Por isso que ele falou isso. Jesus falou ali com os discípulos. Aqueles discípulos não tinham problema também. Afinal de contas, nasceram para ser discípulos. Eles não tinham outra coisa para se preocupar. Será? Quantos de nós aqui já fomos pescadores e passamos uma noite inteira puxando uma rede sem pescar nada? Primeiro, eu não sei nem como levar um barco lá no meio do mar, né? Não sei nem como joga uma rede, muito menos o que é uma rede vazia. Eles tinham as suas lutas, e graves, e sérias. E Jesus disse: não se turbe o seu coração. Minha oração, amados, eu quero explorar esse assunto, é que nessa manhã você sai daqui um gigante espiritual, convicto de quem você é em Jesus. Amados, em primeiro lugar, como que eu faço para não turbar o meu coração? O próprio Senhor Jesus, ele responde: não se turbe o seu coração.
creia em Deus e creia também em mim. Ele mesmo diz no primeiro versículo, ele dá a resposta: Senhor, como não turbar o coração? Creia em Deus e creia também em mim. E agora eu subdivido aqui em 3 partes aqui. Como que eu faço? O que significa crer em Deus e crer também em Jesus? O que significa isso? Dê uma olhadinha, Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amados, crer em Deus significa crer nas suas promessas. Eu creio e pronto. Eu não fico duvidando das promessas de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos não ser negligentes, mas imitar a fé daqueles que alcançam a promessa. Ontem à noite, uma das famílias que estava ali, ontem à tarde, à noite, ali na cruzada, são os pais do Nicolas. O Nicolas é um garoto, ele agora já está com quase 20 anos, acho que parece que 18 anos, e ele está preso a uma cadeira de rodas. E é uma história assim, impressionante daquela família. E eles trazem o filho, e ele já teve momentos que ele conseguiu andar um pouquinho, depois não consegue. E conversando com os pais, normalmente eu sou mais edificado por eles do que eles por mim. Porque a mãe dele é quem consola até as outras pessoas. E ela é feliz da vida com as pequenas vitórias do Nicolas. Por exemplo, quando ele não tem convulsões, quando ele fica estável, quando ele fica estabilizado. Amados, nós precisamos aprender a crer nas promessas de Deus. Mas eu estou vendo a situação de limitação. Creia nas promessas de Deus, independente daquilo que você está vendo. Mas a minha empresa não tem mais jeito. Creia nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. Hoje pela manhã, o Gilberto falou sobre dízimos e ofertas. Não é uma promessa de Deus. Já não foi liberada uma promessa sobre a sua vida aqui agora de manhã? A Bíblia não diz: aquele que dizima, o próprio Deus vai intervir a seu favor? Ao invés de ficar já imediatamente pensando que amanhã eu não sei como vou pagar na conta, depois da manhã também não sei, já não vou nem pagar imposto. Creia nas promessas de Deus. Mas o meu filho está com esse problema, minha filha está com aquele problema. Creia nas promessas de Deus. Amados, quando Jesus diz não se turbe o seu coração, ele diz: a maneira de fazer isso é crer em Deus. E todo dia nós temos várias razões para deixar de crer em Deus, não é verdade? Não surgem situações difíceis, angústias. Aconteceu comigo, eu sabia que eu ia pegar câncer uma hora dessa, sabia quando isso ia acontecer. Não é assim que as pessoas vivem. Ontem à tarde eu olhei para o senhor, estava com câncer, foi trazido ali, já está assim bem avançado. Amados, ou você olha para a pessoa e diz: pois é, alguma coisa vai ter que morrer mesmo, ou você crê nas promessas de Deus e declara sobre a sua vida e as pessoas à sua volta as promessas de Deus. Quantas promessas você não teve? Ontem à noite nós ministramos uma promessa de Deus. Jesus não disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Lembra-se que reunimos o pessoal ali? Não é uma promessa de Deus que você vai ser batizado no Espírito Santo e as pessoas não vieram para frente? E quantos não foram batizados pelo Espírito Santo? Quantos não começaram a orar em línguas ontem à noite? Agora de manhã estava ouvindo o testemunho de um irmão que começou a orar ontem à noite em línguas, muita alegria. E amadas, pessoas que há pouco tempo atrás nem sequer estavam na igreja. Creia nas promessas de Deus. Quantos foram usados esse final de semana pela primeira vez para ser uma testemunha de Jesus? Entregar um folheto, orar com a pessoa, servir ali uma pipoca e orar com ela. Não é promessa de Deus que você vai ser testemunha dele? Mas eu já tentei, já deu tudo errado. Uma pessoa me xingou, fui falar de Jesus e virou um incrível Hulk o negócio lá. E o nosso Deus, creia nas promessas de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui entregar um folheto para um sujeito e ele não aceitou lá, já faz tempo isso. Ele estava sentado numa moto e o sujeito foi tão grosso, né? Uma coisa assim, desajeitada assim. Mas eu saí do espírito, fui para a carne e quase me deu um tapa na hora. Você vai
de Jesus para você. Mas eu tenho uma promessa, você vai ser minha testemunha. Né? E se eu for lá na passagem, você vai no próximo e insiste com ele. Uma vez, quando eu era adolescente, eu tinha 10 ou 12 anos mais ou menos, estava entregando panfletos, eu e o filho do outro pastor, para uma cruzada que ia ter. Acho que eu já contei para vocês. O nome da cruzada era Sim para Cristo. E eu me lembro que o convite era uma folhinha vermelhinha escrita amarelinha. Assim. Acho que até uma inspiração do Jesus e Maria. E era o pessoal do Yadz, era o pessoal que vinha era lá no Canuma, não sei se tem alguém dessa época aqui, mas aconteceu. Creio que aconteceu. E eu estava lá panfletando, eu e esse filho do outro pastor, que virou pastor também. E daí nós estávamos ali inspirados e tal, olha, vocês têm Jesus. Mas aí a piazada já viu, não tinha tempo, né? E tal, não tinha internet, não tinha televisão, essas coisas lá, todo não tinha. Aí nós estávamos ali sentados, mandando uma mexa, pegando o convite e tal. Aí fizemos um aviãozinho no convite. Um aviãozinho bonitinho e tal. Estava um dia gostoso, só daqui a pouco veio um sujeito com uma lambreta. Subindo, ficamos olhando assim, um olhou para o outro para o 1, 2, 3 e já! Amado, foi uma coisa inacreditável. O aviãozinho acertou entre o capacete e a testa, parecia que o Davi podia assim. E mas eu creio que vai ser uma testemunha. Depois atrapalhada no começo ali. Mas o cara ficou bravo, mas xingou a gente, falou tudo que é bobagem. Mas é Jesus que quer salvar os. Mas isso é jeito de falar de Jesus. A Bíblia não diz que você vai ser testemunha de Jesus. Aleluia. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Jesus diz: não se turbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Mas quantas promessas Deus já não liberou sobre a sua vida, sobre as nossas vidas? Quando vemos um evento como ontem, todas aquelas crianças vindo ali, estava ali um pastor ali comigo, estava falando, dê uma olhadinha no rostinho dessas crianças, recebendo Jesus. O garoto que ganhou a bicicleta, sabe quando ele é? Era um cara. Nunca mais vai esquecer, não é verdade? Jesus não disse que você seria testemunha, de repente ele começa a usar a sua vida. Amados, além disso, crer em Deus também significa não apenas aceitar as promessas de Deus, mas também aceitar a obra de Jesus. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Crer em Deus, amado, significa receber de uma vez por todas Jesus. Eu creio que o Senhor me salvou. Não importa o meu passado, não importa os pecados, Jesus me salvou. Mas você é uma pessoa salva. Você é um morador da eternidade. Deus está preparando um lugar para você, já vamos ver isso. Mas crer em Deus é aceitar a obra dele. E aceitar dizer, Jesus, obrigado. Realmente eu sou salvo pela graça do Senhor. Mas em terceiro lugar, e aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo, o que significa não se turbar o seu coração. Em terceiro lugar, amados, quando Jesus fala isso, muitas vezes nós achamos que Jesus faz aquela cara de fraquinho, coitadinho de vocês, coitadinho de mim. Não se turbe o seu coração. Snifo. Olha, é duro, eu sei que é duro. Aguenta lá um pouquinho. Mas Jesus não faz essa cara de vítima, essa cara de coitadinho, né? Como a gente vê algumas pinturas com aquela cara assim. Jesus não é aquilo ali, amados. E ele não olha para você e para mim como vítimas. Quando Jesus diz isso, na verdade, ele está olhando para você e para mim como rei e sacerdote. Ele olha para nós, ei, não se turbe o seu coração. Mas não é um conselho, não é uma sugestão, não é uma válvula de escape. Jesus está tratando com reis e sacerdotes. E ele está colocando um padrão. Sabe qual é o seu padrão? O seu coração não deve mais ficar agitado com aquilo que acontece sobre a terra.
Mas é tão interessante isso. Veja o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Para nós entendermos de uma vez por todas que o nosso coração não deve mais se turbar. Mas eu recebi uma notícia de um acidente. Jesus disse: não se turbe o seu coração. Mas eu perdi o emprego. Não se turbe o seu coração. Mas o meu patrão é malvado. Não se turbe o seu coração. Mas eu errei uma prova do Enem. Não se turbe o seu coração. Não é interessante que Jesus diz isso? Será que ele tem autoridade para dizer isso? Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa, amados, que você está assentado acima da terra. Você está sentado em Cristo Jesus. Você está junto com Ele. E as situações adversas da vida, você olha de cima para baixo. Não mais de baixo para cima. Sabe quando o nosso coração fica agitado? Quando olhamos de dentro da situação ou debaixo da situação e não vemos saída, e não vemos esperança. Mas é que o meu filho está com febre. Não se turbe o seu coração. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava aprendendo sobre tudo isso ainda, e eu estava em São Paulo, tinha viajado de madrugada de carro para São Paulo, para resolver algumas questões, e recebi um telefonema que a velhinha, minha esposa, tinha ido para o hospital. Tinha dado um beribério lá, não lembro o que era, mas ela estava mal. E aí eu fiquei tão agitado, entrei no carro e vim para casa e dirigindo, e tinha um irmão comigo, que ele podia dirigir também. Mas eu estava tão assim determinado, e foi tão ridículo. Quando eu cheguei aqui, em 4 bares, eu não aguentava mais dirigir. Eu toquei que não aguento mais. Não precisava nada disso. Podia ter ido dormidinho, né? Tomar um cafezinho lá no registro, né? Comer um pão de queijo, uma miniatura do Incrível Mundo, alguma coisa, levar um presentinho para casa. Fica agitado. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Encurta a sua vida. Não temos irmãos médicos aqui, ficar muito agitado não diminui o prazo de validade da carcaça? Diminui. Jesus diz: não se turbe o seu coração. Como, Jesus? Amado, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está junto com Ele. Você acha que Jesus está roendo as unhas, preocupado? Você acha que Jesus está preocupado com alguma coisa? E agora? Aconteceu um acidente na minha mão, o que eu faço? Não se turbe o seu coração, amados. E quando Jesus diz isso, Ele sabe que existem inúmeros motivos para o nosso coração ficar agitado. E toda vez que o nosso coração fica agitado, nós cometemos erros. Não é verdade? Quantas vezes, por exemplo, você está no trânsito e o teu coração... Daqui a pouco você está quase sacando uma arma, matando uma velhinha de 80 anos no trânsito. Não se turbe o seu coração. Você já viu pessoas muito seguras de quem elas são em Jesus? Não chega a irritar. Esse cara não se abala com nada. Mas pode ver a notícia que for, ele fica sempre ali, seguro, confiante. Não numa postura passiva, no sentido de, tudo bem, estou aqui andando sobre a terra, e não tem jeito mesmo, então eu sou tranquilo, deixa que o mundo desabe. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que nós assumirmos a nossa posição em Jesus e crermos. O Senhor Jesus está no controle. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é isso que eu estou pensando, será que também não agora? Amado, você e eu não somos vítimas. Lembra aquela expressão antiga, quando alguém levava um fora, nem sei se fala assim o jeito, mas o que você está com essa cara? Eu estou na fossa. Lembra que horrível, está na fossa. Isso! Como é que o sujeito chegou a essa conclusão de falar um troço desses? Estou na fossa. Que horrível! Legal, fossa. Aí fica as coisas boiando ali. Estou ali dentro. Imagine! Não se usa mais essa expressão hoje, né? Sei lá quem usa hoje, tem que ver no Facebook atualizar. Amados, você não é vítima. Mas você não sabe que aquele pastor, aquele fulano, aquele sujeito me colocou nessa
Amados, Jesus não está menosprezando as lutas da vida. A Bíblia não está dizendo, é bobagem isso aí que está passando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é honesta. Deus é honesto. Jesus é honesto. Ele sabe das pancadas que você levamos na vida. Alguns hematomas na alma, algumas coisas que você não sabe de onde vem. Mas Jesus diz, não se turbe o seu coração. Sabe uma coisa? As coisas vão mudar. E você vai sair maior do outro lado dessa coisa. Você vai sair mais robustecido, mais grande, mais fortalecido. Outro dia, eu conversava com uma pessoa que estava fazendo uma luta grande, beirando assim uma depressão, uma tristeza. Eu falei, irmã, quando isso terminar, e vai terminar, você será outra pessoa, muito mais compreensiva, muito mais perdoadora, muito mais conciliadora, muito mais convicta dos teus valores, da tua posição em Jesus. Muito mais. Mas se eu perguntar aqui, alguém quer uma tribulação, oração para a tribulação, liberação, ninguém quer. Tem vaga para a tribulação, ninguém quer. Não é verdade? Só que elas vêm, mesmo sem você querer. Não vem, não aparece, mas de onde vem isso? E Jesus diz, não se turbe o seu coração. A Bíblia diz, amados, que nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 6, a Bíblia diz que Ele nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Quem é você sobre a terra? Você é o rei e você é sacerdote. Se você tiver a chance essa semana, dê uma olhadinha no site da ABA Curitiba e assista a mensagem que o Bill ministrou no domingo passado, falando sobre oração. Uma coisa extraordinária. Extraordinária. E ele abordou o aspecto da oração como rei. Como é que um rei ora? E ele estava compartilhando exatamente isso, que muitas vezes nós cometemos um erro. Nós vamos na presença de Deus e começamos a nos esgoelar. Deus me dá, Deus tem misericórdia. Mas que rei ora desse jeito? É diferente de você entrar e se ajoelhar na presença de Deus para adorá-lo. Mas quando nós oramos, nós declaramos como reis e sacerdotes. Declaramos a vontade de Deus sobre a nossa vida, nossa família, nosso negócio, sobre a nossa cidade. Declaramos. Mas não se turbe o seu coração. Aliás, se nós olharmos para trás, todas as vezes que o nosso coração ficou extremamente agitado com isso, com aquilo, que fruto isso nos trouxe a não ser maior tristeza e apreensão? Não é verdade? Não se turbe o vosso coração. Amados, nós precisamos aprender a ver a vida de um outro ângulo, de um outro prisma, com muito mais segurança. Sabe por quê? Deus quer mandar pessoas para você aconselhar, para você orientar, para você restaurar, para você abençoar. Mas você acha que Deus vai mandar pessoas se você está agitado? Uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Não tem gente assim, crente, gangorra, você que é crente, né? Uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra lá embaixo. Uma hora está sorrindo e agitado, outra hora está emburrado, que é uma tromba que quase tromba. O que é isso? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o seu coração. Você não tem um registro aí no seu coração daquela vez que você veio alguma adversidade na sua vida, mas você estava convicto de quem você era em Jesus, como você passou por aquela luta e saiu mais fortalecido do outro lado? Não é extraordinário? É isso que a Bíblia está dizendo. Mas voltando para o texto, por gentileza, de João 14, vamos ver os próximos versículos ali. Jesus ele diz, João 14, a partir do versículo 1 que nós lemos: não se turbe o vosso coração. A Bíblia nos diz assim: na casa de meu pai, no versículo 2, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Olhe para onde Jesus leva esse ensinamento. Ele nos leva a tirar os olhos da circunstância, ele nos leva para um patamar de creia que você é Jesus, e agora ele nos leva a abrir os olhos. Na casa do meu pai, que é o teu pai, tem muitas moradas. O que são muitas moradas? Ela significa que vai ter para todo mundo, para todos aqueles que quiserem. Você não vai precisar comprar uma lona preta,
vou tentar invadir o cantinho do céu aqui, mas um canto que me garanto. Não é assim que funciona. Não é assim. Tem muitas moradas. Ora, se a tua casa, você já coloca uma tinta bonitinha, um sofá maravilhoso, um negócio bacana, você já acha bom barbaridade sentar naquele sofá comendo um amendoinzinho, tomar ali uma Coca-Cola, imagina no céu. O que Jesus está dizendo? Pessoal, tudo isso que você está passando aqui é passageiro. Não se turbe o teu coração. Creia que você é Jesus. Agora dá uma olhadinha para você. Olha o que eu estou preparando para você. Amado, Jesus nos leva a erguer os olhos. Não ficar olhando só para a circunstância, para o problema. Nós não somos vítimas. Você não está na fossa ou coisa desse tipo. Você está sentado em Cristo nos lugares celestiais. É interessante que Jesus diz: enquanto eu for, versículo 3, e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ontem à tarde, deu o juiz, deu uma hora, depois saiu o sol de novo. Você preparou e bateu um sol bonito ali, naquele ginásio, um lugar assim meio desajeitado e tal. Mas não seria uma tarde perfeita para Jesus voltar? Não seria uma hora extraordinária se pudesse surgir para ele? Jesus, agora é a hora. Estou do teu jeito, já comeu um pipoquinho aqui, algodão doce ali. Mas esse dia vai chegar. Amém. Esse dia está cada vez mais próximo. E Jesus disse: sabe por que eu vou voltar? Porque eu gosto de você. Porque eu quero que onde eu estiver, você esteja para todo o sempre. Essa é a nossa realidade. Mas quanto mais eu me conscientizo disso, de quem eu sou Jesus e o que está preparado para mim, menos agitado meu coração fica, mais seguro o seu coração fica. Mas quantos anos perdidos com agitação, com ansiedade, com preocupação, com diarreias, não sei o que mais que já teve, preocupado com situações. Para quê? Você percebe, mas a proposta de Jesus nesse texto? Viva uma vida feliz, segura e tranquila. Mas as pessoas que vinham até Jesus, as palavras que ele liberava para elas era: vá em paz. Vá em paz. Não agitado, não atribulado, não preocupado. Vá em paz. A Bíblia diz, para nós encerrarmos e orarmos juntos ainda: quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, amados? Não se turbe o seu coração. Deus é fiel. Mas assim, as circunstâncias que eu estou, você não tem ideia. A despensa está ficando vazia, a paz foi embora. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Creia nas promessas de Deus. Creia também em mim. Aceite a obra de Jesus e saiba que você está sentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Amém, amados? Eu quero convidar a ficar em pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Pedimos, irmãos, que entrem aqui. Graças a Deus. Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor liberou essa promessa sobre as nossas vidas. Obrigado porque esse é o padrão que o Senhor estabeleceu para vivermos. Um padrão de vida em paz, com segurança, convictos da nossa posição em Ti, Senhor Jesus. Obrigado porque não precisamos ficar agitados, preocupados, ansiosos e aflitos, correndo e tentando nos esconder de um lado para o outro. Não, mas o Senhor diz: não se turbe o seu coração. Pai, nessa manhã nós recebemos essa palavra, recebemos essa convicção. Pai, eu sei que teus filhos e filhas que aqui estão, muitas vezes têm sido atribulados por tantas dificuldades, mas eu declaro nessa manhã essa segurança, Senhor, que vem estar sentado contigo nos lugares celestiais. Eu declaro essa convicção de quem cada um aqui é em Jesus. Pai, e declaro também, Pai, a libertação, declaro a vitória, declaro a conquista, em nome